I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. Olá, este é o Taverna NRD, de volta depois de um tempo. Eu sou William Quevedo e hoje estarão aqui comigo Stopper, Natália Kitts, Pedro Flores. Finalmente estamos de volta, né, pessoal? Conseguimos gravar o fatídico Taverna 6, que de tanta merda que deu virou Taverna 666, né? Adendo, esse episódio deveria ser o 7, mas a NRD é de humanas e não sabe contar. a gente teve o primeiro que travou o computador, desligou, nunca mais Na hora de renderizar, gente, sério, tava todo editado, tava pronto. Aí na hora que foi renderizar, travou o computador, travou o programa, travou tudo. Não se aproveitou nada. Daí o outro não deu certo também. Então, né, a gente acha que tem algum bug no 6, não tá vendo no 666. Então a gente mudou agora 666, né? Porque se é pra zicar, vamos pelo número Zicar certo, né, direito, gente? né? Vamos zicar direito. Bom, nessa volta, tivemos agora recentemente o Emmy Awards, né? Emmy Awards, que a nossa Nani aqui cobriu, né, pra página. O que tu achou, assim, né, da premiação? O que tu chorou, se emocionou pela vitória da tua série favorita? Ou não? Na verdade, eu torci muito, eu vaiei as séries que estavam concorrendo com Game of Thrones em casa. Desculpa meu vizinho. Mas eu fiquei bastante satisfeita que o prêmio de melhor série foi pra Game of Thrones, obviamente. E que ganhou Batalha dos Bastardos como melhor enredo, eu acho que é o melhor episódio, roteiro. É, melhor roteiro. E na verdade Game of Thrones, com esses programas e com aqueles programas que o Emmy Arts, acho que é... Eu até publiquei na página, não lembro o nome exato. Que é uma publicação que aconteceu no dia 10 e no dia 11. Game of Thrones foi a série que mais ganhou prêmios na história do Emmy. Com 38 7. ou 37. Acho que era 37. Então, batendo a marca da história do Emmy, né? Will the real Slim Shady please stand up? Também, na verdade, eu fiquei triste que o Kit Harington não ganhou, que eu achei que ele merecia muito o melhor ator pela atuação dele no Batalha dos Bastardos, né? Mas é aquela questão que a gente sempre fala, o Emmy nessa questão de premiação, eles escolhem um episódio pra avaliar e dar o prêmio. E eu acho que o passar da temporada, ele foi muito bem ao todo, mas acho que não teve nenhum episódio, assim, Destaque. tão destaque. Batalha dos Bastardos, óbvio! Não, mas eu não tipo, acho quando que ele tava teve sendo esmagado lá, tu sentia a agonia, tu via na expressão dele. Eu achei que foi uma puta de uma atuação. Ah, mas aí tem que ver as outras séries também, cara. Premiação é um troço que o cara sempre vai reclamar. Sim, não tem como. Acho que a Nani tá deixando a Crush falar mais alto, hein? Não, mas o Peter Dinklage também merecia, que talvez não nessa temporada em si, embora o Tyrion, eu gostei muito dos diálogos do Tyrion com a Daenerys, e o Peter Dinklage é um puta ator, mas eu acho que ele já merecia antes, naquele discurso que ele fez quando ele pediu o Trial by Combat, que daí ele disse: eu sou culpado de tudo isso. Sim, aquela foi melhor Aquela dele. cena é sensacional, ele merecia já um Emmy por aquela cena específica. Também fiquei triste pela Daenerys, a Arya e a Cersei, as atrizes não terem ganhado por esses papéis, mas eu comecei a assistir recentemente Orphan Black, e eu acho que foi merecido, porque a atriz que faz Orphan Black, ela faz 1 milhão de personagens, e eu realmente achei muito bom a atuação dela. Tatiana Maslany, eu acho que assim que se fala o nome da atriz que ganhou melhor atriz em série dramática. Melhor série de comédia, tivemos VIP. Eu adoro a atriz, eu assisti a The New Adventures of Old Christine, que era muito engraçada com ela, e ela fez aquela série... Seinfeld? Seinfeld. Aquela série. Uma das melhores séries de comédia de todos os tempos. Mas VIP é uma pegada de Adventures Old Christine, só que dentro da Casa Branca, ela sendo uma vice-presidente inútil, como todo um vice. Ela começou vice, mas agora ela é presidente. Não sei, eu já misturo com House of Cards e... Essa história de vice tomar lugar de presidente é uma coisa que tá recorrente, né? Nem dá pra jogar bomba, senão já vai explodir pra... Não dá nem pra saber se é sério ou se é vida real mais, né? Exatamente, tá complicado isso aí, gente. Essa ficção aí tá muito estranha. Muito próximo da realidade. Não dá mais pra chamar de ficção, né? Simpsons tá fazendo escola, né? Cara, é tenso. Aquela é tenso. cena do Trump descendo a escada rolante com
carinha segurando o cartaz. E no episódio dos Simpsons tem um episódio igual, há 10 anos atrás, velho. Que lá é muito, muito do mal. É pacto com o capeta. Não foi a primeira vez que Teve o o do Simpsons, Neymar também. Exatamente, que o Simpsons preveu alguma coisa. Eu vi uma reportagem, não me lembro em qual tabloide, mas que tinha várias cenas dos Simpsons, tipo, anos antes da realidade. E daí tu fica tipo, meu Deus, sei lá, será que eles estão prevendo o futuro? Será que eles têm pacto com alguém? A questão da melhor série limitada, que eles chamam, né, que é tipo American Crime Story ganhou. E eu, assim, ó, eu li o episódio, eu não cheguei a ler todo a série, mas, assim, todo o clima que eles armaram pra fazer, porque o julgamento do O.J. Simpson, né, pra quem não sabe, né, ele foi jogador de futebol americano, chegou a fazer filmes, cara, não sei quem, o pessoal que é mais antigo vai lembrar do Qual que a Polícia Vem Aí, que ele era um dos... Não, mas é que, pô, Qual que a Polícia Vem Aí, meu Deus, a minha avó gostava, né, cara, então... Sessão da tarde. Exato, Sessão da Tarde. E ele era um dos personagens do filme, coisa. Aliás, foi a maior surpresa minha o dia que eu descobri que a par romântico do Frank Drebin é a mulher do Elvis Presley, e eu não sabia quando eu criança. Eu descobri agora, pra não mentir pra vocês, quando ele morreu uns 2 anos atrás. Que aí eu fui ler... O Elvis morreu. Não, o Elvis não, o ator, o Leslie Nielsen, quando ele morreu, eu descobri que ela era a mulher do Elvis. Mas, né, pessoal, tivemos outras vitórias. Teve alguma série que vocês queriam que tivesse ganho alguma coisa que não ganhou nada? Bônus que nem indicada foi. Bônus, né? É tipo Supernatural, né? Não tem... Tu não fala da minha série. Tu não fala. A gente vai brigar. Ah, eu tô falando E sério. Pedro, para de puxar o microfone. Séries importantes, gente. A gente tá falando de séries no top, hein? Eu tô levando socos nesse momento aqui, gente. É, mas aí... Sim, as duas. Ela gosta de Bônus, que não foi indicada. Eu gosto de Supernatural, que não foi indicada. Tu tá xingando as duas ao mesmo tempo. Eu não tô xingando... Peraí, me defende. Eu tô xingando alguém? Não, estamos defendendo apenas a opinião de todos. Se não tá no M é porque não presta. Mas, vá. Quem é a crítica especializada aqui? Nossa. Boa, muito boa, eu concordo com a Alice. A Nani falou de bônus, mas eu acho também que uma série que deveria ter ganho um pouquinho mais de glamour no MCM é How to Get Away with Murder. Não sei aqui de vocês qual que assistiu ela. Eu assisti alguns episódios, acho que assim. eu não consegui assistir, assim, de pegar. Eu fiquei com bastante vontade de ver esse The American Crime History. Não, Story. American Crime Story. Porque ganhou tanta coisa que me deixou curiosa pra saber o que era isso. Eu não tinha visto nada sobre isso. Eu tava falando que ela, tipo, eu vi o primeiro episódio. A ambientação que fizeram foi sensacional. E, tipo, os atores, cara. Tem John Travolta, tem Jason Watson. Pois é, eu vi vários atores absurdo, famosos assim, ó, ali. a escala que os caras fizeram de atores ali pra ambientar o troço. Era dificilmente ia dar errado, entendeu? Pelo que o pessoal que eles juntaram, a direção e coisa. E o cara, o primeiro episódio é muito bom, assim. E a série, as críticas que eu li, assim, um pessoal que eu conheço que já assistiu fala, assim, que é sensacional. Assim. Porque é uma série, por exemplo, é uma coisa que aconteceu, tu sabe o final, já sabe tudo que vai acontecer. Mas a forma como eles contam, cada episódio focando mais num personagem envolvido na história, te prende muito na série. Esse é o segredo. Porque, tipo, o final tu já sabe. Tu sabe que o cara escapou lá mesmo, até hoje praticamente sendo comprovado que realmente matou a mulher, só que ele conseguiu ser absolvido. Eu não sabia. A história? O que acontece? Ele foi acusado de matar a mulher e o namorado, a ex-mulher e o namorado dela, tá? A facadas e tal. Tipo, ele destroçou a mulher. O O.J. Simpson. Tá? E ele... Só que na mesma época tinha tido um caso... Os Estados Unidos viviam um clima como o de hoje. De policial matando um negro, sem motivo e tal. E tinham matado um cara inocente negro na mesma época do julgamento. E eles usaram, a defesa dele usou isso como se fosse um caso da polícia tá prendendo ele por ele ser um negro bem sucedido. E eles dobraram aquilo ali, como era um julgamento com o júri foi muito mais pelo lado emocional do que pelo lado técnico, apesar de ter provas de que o cara realmente tinha estado lá no dia que matou. No caso, os advogados do cara eram muito bons. Exatamente. Outro destaque na série é pro eterno Ross de Friends, que ele faz o melhor amigo dele, do O.J. Simpson, e diz que o cara se puxou pra caralho na atuação, todo mundo falou que foi perfeito, assim, muito elogiado. Inclusive, diziam que ele deveria ter ganhado o melhor ator coadjuvante Interessei por ver, eu gosto de coisa de crime. Melhor série de comédia foi Transparent, que eu nunca vi, nem sabia que existia. Não ouvi falar também. É da mesma, né, gente? É que, tipo, se tu não assina, tu não vai... Esse é o problema do canal da Amazon, assim, essa questão assim, de fazer as séries mais fechadas, que faz um boom lá nos Estados Unidos, pelo menos, e chega aqui, tipo, só pela internet a gente fica sabendo e olha lá. E mesmo assim, como eu falei, é difícil ter acesso. Se não é sócio do streaming, então eu nem sei se tem aqui no Brasil já, se é disponível. Acho que nem isso não é. Então, tipo, até pra te baixar o conteúdo, se tu quiser. Não que a gente indique.
Pirataria não, Atenção, tá? Polícia Federal, a Eu gente acho. não tá indicando. Digo, caso alguém mal intencionado baixe, é complicado também. Tu não consegue um material de qualidade. Não sou eu que tô dizendo isso, alguém que me contou, que eu não vou revelar o nome, porque fica ruim. Por isso que nenhum de nós aqui tinha ouvido falar, tá, gente? Sim. Podem ver que a gente tá sendo bem Ninguém honesto aqui conhece pirataria, ninguém nunca baixou nada aqui, só pra deixar bem claro. Mentira! E só pra eu me corrigir ali que eu falei que foi a melhor série, mas na verdade foi o melhor ator de comédia que ganhou o Jeffrey Tambor. Ganhou em Transparente. Que nem sei direito do que fala, mas aqui tem que é de uma família. De uma família um pouco diferente e os agregados dela. O Will falou mais sobre. Estudou um pouco mais sobre a série. Eu estudei sobre a série, muito bom. Ela. Não, cara, é aquela tipo. É um Modern Family ao cubo, pra quem já assistiu Modern Family. Tipo, ele é um pai de família já semi-idoso, digamos assim, vamos dizer que idoso. Que se revela transgênero. Tu inventou Não, a expressão. Eu sou bom nisso, eu sou. Exatamente, porque eu já tô quase lá. A questão assim, ó, ele é um cara, ele é um pai de família que se revela transgênero. Ele tem uma filha que é casada com um cara, mas na real ela é lésbica, ela só é casada com um cara por aparência. Tipo, ele é uma comédia. Ele tem aquele drama familiar meio pesado, mas é pra ser uma comédia. Eu acredito, tem muita gente que eu digo que não classificaria, eu já vi críticas falando que não classificam eles como comédia, porque tem tanto tema sério e que hoje em dia tá sendo discutido, só que eles conseguem discutir de uma forma leve. Mas isso de categoria é muito absurdo. Eu já vi Bones ser caracterizado como comédia. Bom, depois que o Perdido em Marte ganhou a melhor comédia No caso, né? Não. como filme de melhor comédia, depois Comédia disso era aí... só o Matt Damon lá fazendo umas picadinhas. Mas se bem que aquilo não era nem drama, né? Eu gostei do filme, Não, mas é também drama, gostei, sim. Mas não. Científica, né? Por favor. Aquele filme... não vou falar, porque eu achei assim, eu perdi 2 horas da minha vida. Eu gostei No bastante caso, a do filme. gente. Então, gente, mais alguma coisa de M? Alguém quer fazer um comentário que faltou? Acho que a gente tá falando de crime, né? Tá falando do melhor filme, foi Sherlock. O melhor filme pra TV, Sherlock, que foi um especial de Natal que eles fizeram. Porque quem não assiste a série Sherlock com o Benedict Cumberbatch, Não é Cumberbatch? não é Cumberbatch? Uma hora eu vou Cumberbatch. gravar quando o William faz essas caras pra falar os nomes bizarros. Eu vou Benedito. postar pra vocês, eu juro. Só pra dizer que é o Benedito. Aí todo mundo concorda. É o Alan Turing, né, gente? É o Alan Turing do jogo da imitação, né? Todo mundo sabe. Sim. E o E futuro o Doutor Bilbo? Estranho, né? E o Bilbo? E o Bilbo? Bilbo? É o Bilbo. Bilbo Bolseira? É, o Bilbo é o Watson. Ela deu uma volta, Ela viajou a Terra-média, tá ligado? Pra explicar esse bagulho. Mas enfim, né? Ganhou. Eu gostei. Eu que eu assisti, eu gostei. Não, cara, eu já vi alguns episódios perdidos da série. Normal que ela é ambientada nos dias de hoje. E esse especial de Natal foi ambientado no tempo, digamos, no tempo do Sherlock, que teoricamente o Sherlock teria vivido. Foi muito bom, cara. Tipo, eles fizeram melhores que os filmes com o Robert Downey Eu Jr. esperei alguém fazer esse comentário pra não dizerem que eu sou hater, tá? Porque eu achei muito fraquinho o filme do Robert Downey Jr. lá também, né? Eu concordo que é fraquinho, mas tu é rei. No caso, eu vou ter que dar a mão pra você, porque eu amo Sherlock e os livros desde que eu sou guriazinha de 7 anos de idade. E. Eu também já li os livros. Vai, e também... assim, não. Aquele lá, o Downey Jr. não é o Sherlock. Ponto final. Não, cara, é que assim, eu acho até que o jeitão dele daria pra encaixar. O problema foi que eles quiseram fazer um filme de ação do Sherlock. O Sherlock é a única coisa. Eu me lembro quando saiu o primeiro trailer, cara. Eu acho que nem conhecia ele por Homem de Ferro, pra ver como faz tempo isso. E eu lembro assim, ó. Cara, o trailer com ação, velho. O Sherlock, pelo contrário, não tem ação. É tudo o cérebro, é tudo a cabeça dele. Aí tu vê lá o Sherlock dando chute, dando soco. Não, peraí, velho. Não. Tá. Por isso que eu gosto bastante da série. Eu acho que a série tem bastante essa pegada de mente. Eu gosto muito, na verdade, do formato que a série explica isso. Tipo, como que o Sherlock ele toma as decisões e chega às conclusões. E como que isso é ambientalizado na série, assim. Tipo, a mulher arranhou não sei o que, daí ele vai lá e mostra a unha dela. E coisas assim, sabe? Não fica só no ar, eles realmente mostram as pistas e da onde que ele tirou que nem é aquilo. nos livros, que explica Sim, tudo sempre sim. direitinho onde é que surgiu. Mas é que pra te ambientalizar isso, ele só podia simplesmente dizer, eu vi no teu relógio, deu, e não dar um close no relógio, mostrar. Aí é como que questão isso de é mostrado, montagem, né? Exatamente. Como que isso é mostrado pra audiência, eu gosto bastante.
Bom, aproveitando já que o glorioso Pedro ali falou da série que ele gostaria que tivesse querido mais alguma coisa, vamos começar a falar agora, passando já o M, que tivemos as tristezas e as alegrias do dia. Fala sobre as séries que estão voltando agora em setembro, outubro, né? Nessa passagem aqui, as séries nossas. Aí, pessoal, deixa claro que o nosso gosto, as séries que a gente acompanha, mas a gente acompanha várias séries, mas as assíduas, que é aquelas que a gente saiu num dia, a gente baixa no outro pra assistir. Perdão, desculpa! Vocês tinham que ver o tapa que eu tomei da Polícia Federal. Desculpa, foi uma falha de memória, assim. Não é baixar. É um novo programa que a gente paga. É Netflix. Netflix. Eu só assisto quando sai na Netflix. Concorrente do Netflix. Eu espero um ano pra entrar no Netflix as séries que passam lá pra poder assistir. E acaba pra esperar um mês pra assistir. Exatamente. Eu espero um mês, espero sair no Brasil. Sempre espero sair no Brasil. Eu nunca pego aquelas legendas toscas, não, eu não faço essas coisas. Gente, ninguém aqui baixa nada, ninguém Vamos voltar, voltou. Vamos começar falando da série assim, o Pedro já que falou da série que ele gosta, que ele tivesse ganhado alguns prêmios aí, não ganhou nada. How, e eu não lembro mais o nome, porque é muito complicado. How to Get Away with Murder. Tchau, Nani, até mais. Nani saiu da sala, tá, gente? No momento que vai rolar alguns spoilers, tá? Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Tá lançando agora a terceira temporada, o primeiro episódio já saiu. Inclusive eu ainda não o assisti, porque a gente vai esperar lançar aqui no Brasil, tá? Não vai baixar ele antes, a gente vai esperar ele sair aqui no Brasil. Mas, posso dizer assim que a segunda temporada continua com alguns plot twists muito macabros. How to Get Away with Murder, os roteiristas são geniais. Sabe o que eu gosto mais de How to Get Away with Murder? É que ele é uma série... Existem, na verdade, eu categorizo na minha cabeça as séries em séries que tem a continuidade dramática de que tu não pode perder um episódio, senão tu vai perder toda a sequência. Ou séries que nem geralmente são séries de crimes tipo Bones, que cada episódio é uma historinha diferente. Claro que tu tem ali a história por trás de tudo, mas que se tu perder 2 episódios, dependendo do episódio, tu não vai perder tanto do enredo. O que eu gosto de How to Get Away with Murder é que ele é as duas. Tu tem a história por trás, que é muito importante, e tu tem cada historinha separada por episódio. Então isso eu achei sensacional, porque ele começa... Eu assisti até o 4º episódio da segunda temporada, pretendo assistir o resto dessa semana, já que voltou pra Netflix. Então ele te dá um plot lá do final da temporada, ali nos primeiros minutos, que tu fica perdidaço, tu não sabe o que tá acontecendo. Só que daí tu tem que realmente... É aquela coisa que tu não consegue parar de assistir, porque tu quer descobrir o que aconteceu, mas daí do nada vai pro presente. Então fica uma coisa meio perdida ali nos 2, 3 primeiros episódios, até tu entender a mecânica da série. E a coisa vai desenrolando e tu fica muito curioso pra ver o que vai acontecer. Então eu vi que a Viola Davis levou um tiro lá no início da segunda temporada, mas óbvio que ela não morreu, porque senão não ia ter terceira. Então isso eu achei meio estranho, a não ser que ela volte do além. Mas ela vai voltar do além agora, a série virou Supernatural. Não vou falar. Não compara. Não compara. Não, mas assim, a questão da ideia do How to Get Away with Murder, deles ter um caso principal que eles têm que resolver. E tem aqueles casos menores, que é realmente a aula da Viola Davis, né? E o caso principal envolve todos os atores, é uma coisa assim, ó, que tá... E o principal tema da série também é muito interessante, que é a pessoa tá culpada e tu tem que ser um advogado muito bom pra tirar a culpa dela. Então, tipo, de gente que chegou e falou, não, eu matei minha filha mesmo. E daí a Viola Davis, que eu esqueci o nome da personagem. Isso. Ela tem que se virar pra dizer que não, que vai ajuda popular, né? E que não é culpado, que é inocente. E ela sempre ganha, né? Pelo menos até onde eu vi, ela sempre ganha. Mas, por exemplo, na segunda temporada, que é todo o caso da família Hepstall, dos irmãos e tal, que supostamente assassinaram os pais e tudo mais. Essa história traz tanto plot twist pra dentro da história, mostra realmente, assim, durante toda a temporada, quem é a Annalise Keating, o que aconteceu no passado, até mesmo esqueci o nome da atriz, mas a personagem que faz a Jean Grey nos primeiros X-Men aparece no How to Get Away with Murder. Ah, sim, que é a namoradinha dela. Isso, elas foram namoradas na época da faculdade. E também conta um pouquinho sobre o passado do Wes. Então isso fica bem legal. E eu acho que How to Get Away with Murder também é uma série que quebra muito essas barreiras de preconceito, assim. A principal, a mulher mais foda é uma mulher negra
E é isso aí, entendeu? E nos Estados Unidos tem muito esse simbolismo do negro, então o fato dela ser tão foda e ser negra e ser mulher já tem uma representatividade muito grande para os Estados Unidos e para o Brasil, enfim, para outros países que têm uma carga de preconceito. Pra não quebrar muito o spoiler aí, também eu vou falar só do Oliver, que é um personagem que ganha muita força na segunda temporada, ele se torna bem importante, e a ideia de a gente conhecer o passado do Wes. Eu não vou contar muito, né, mas o último episódio, os 5 minutos finais da temporada são realmente sensacionais. Eu tô esperando sair no Brasil aqui no primeiro episódio, né, pra gente poder assistir e poder comentar um pouquinho mais. Bom, vamos continuar falando aqui. A Nani agora também, uma das favoritas delas aqui, de Walking Dead, tá voltando agora, que tem a questão de morreu ou não morreu, quem morreu, quando morreu, como morreu. Pelo que eu vi, eu sigo muitas páginas de séries e coisa no Facebook. E eu vi que o pessoal meio que já sabe quem foi que morreu pelas filmagens. Mas eu não vi porque eu não gosto de tomar esse spoiler na cara, um spoiler tão importante assim. Mas eu já ouvi boatos de que o Daryl tem um papel importante nessa temporada e tal. E como a gente não tem ele na HQ, então ele é um personagem que eu nunca sei o que esperar. Vamos ver se vai seguir mesmo a HQ e ser o Glenn que morre na HQ ou não. Eu ouvi boatos de que poderia ser o Daryl, mas eu acho que ele vende demais. E ele já foi visto fazendo filmagem de outros episódios, então ele com certeza não é. Mas eu acho que pode ser qualquer um deles ali, porque eles não sei se eles vão tomar o rumo da HQ. E se tomarem, o problema é que aonde que eles vão encaixar o Glenn. Porque exatamente o fato do Glenn morrer na HQ, a Meg toma um rumo completamente diferente. Então, se ele não morrer, o que vai acontecer na série? Aí, a gente tem as HQs que eu li que eles vão fazer essa temporada, que eles vão contar a origem do Negan, né? Os primeiros episódios vai ser contando, Sim. tipo, o que ele fazia desde o apocalipse zumbi até Não, mas as duas últimas HQs agora... As duas últimas não, mas... Tem mais duas que eu tenho que ler, que eu tô atrasada na HQ, mas eles contaram um pouco, sim, da origem dele, que ele tinha uma filha e tal. Só se eu tô confundindo, mas eu acho que contaram, sim. E porque o Negan ainda permanece na HQ, né? Não sei se o Pedro tá acompanhando a HQ. Eu parei um pouquinho desde as últimas temporadas, que agora tô tentando acompanhar um pouquinho mais das novos HQs da Marvel, principalmente do Homem-Aranha, tá sensacional. Então, Walking Dead eu dei uma parada. Ah, tá, então. Só nos games, os games são legais. Não vou falar nada em relação ao atual, porque tá bem legal, assim. Eu gostei muito da reviravolta que teve e do novo vilão, porque sempre tem essa coisa de que tem um vilão que gira em torno deles lá e acontece alguma coisa. Mas eu gostei bastante do rumo que tá tomando a HQ, mas eu acho que já tá indo pro final, assim. Eu tenho essa impressão que não vai durar muito tempo, não. Esperamos também que quando acabar a HQ... Não, esperamos não, eu espero, né? Acabe a HQ e acabe o seriado, que eles vão ter que seguir de uma maneira assim que fique muito diferente do negócio. Sobre a questão de ter vilões novos, eu vou falar agora um pouco de Gotham, o que eu espero agora pra terceira temporada. Porque a segunda era toda a questão do surgimento dos vilões e coisa. Quem acompanha o último episódio foi sensacional, porque tu descobriu a fábrica que o Doctor Strange tinha lá dentro. Errou! De experiência que ele fazia pra ressuscitar gente, coisa, os mortos aí. Vários vilões clássicos, meio que tu teve a ideia de que eles vão aparecer nessa temporada de Gotham. Inclusive agora eles contrataram inclusive a atriz agora que era uma menina que era venenosa jovem, eles contrataram uma atriz mais velha agora pra essa temporada, então provavelmente ela vai aparecer bem mais e já vai ser a Era Venenosa de fato. Porque tanto que é engraçado que porque conta a origem do Bruce Wayne virando Batman, só que a gente tá acompanhando também a origem da Mulher Gato, né? Da volta tem a origem do Pinguim também, né? Que eu achei sensacional o ator que faz o Pinguim, achei muito boa a atuação dele. Ficou muito bom. Ele e o Charada, né, cara? Porque o cara do Charada é incrível, cara. O cara é muito bom. Eu sou suspeito, eu gosto de Batman desde a época das HQs, dos games e tal. O Charada sempre foi meu vilão favorito. Não é o Coringa, é o Charada mesmo. E um adendo, qualquer Era Venenosa é melhor que a Uma Thurman. Não, cara, mas tu olhou, Pedro, tu acompanhou a segunda temporada toda? Não, só acompanhei a primeira. Tá, a segunda temporada, posso falar assim? Não tem ruim. Porque no caso, tipo, tu tem literalmente ele virando o Enigma virando Charada.
o episódio que faz ele, digamos, trocar a chavinha de... Ele fica lutando, né? Ele tem aquela questão dele um pouco que ele quer fazer um mal, outra coisa ele quer se manter. Só que tem um episódio chave na temporada que ele cara, aquele episódio pra mim tinha que pegar um Emmy de tão bom que é o roteiro, a forma como eles fazem, o ator... A transformação dele é absurda, assim, a hora que dá o tilt total que ele... Tá, fudeu, eu vou ser o cara, eu sou isso aí. Isso sou eu e eu vou ser isso a partir de agora. Tipo, é muito foda. O fraco da série segue sendo o Gordon. O arco do Gordon é muito xarope e... Tá, eu entendi agora, depois que acabou a temporada, que eu descobri que o problema maior dele foi que, como a Morena Baccarin, que é a atriz brasileira que faz a doutora, que eu não vou lembrar o nome, que é a namorada dele, ela tava grávida durante a temporada, então ela teve que gravar bem pouco, e isso aí acabou não tendo que mudar muito do peso dramático, que teria muito mais relação, ela ia sofrer muito mais, e ele ia sofrer junto por ser a namorada dele. Eles tiveram que mudar um pouco isso, e eu acho que isso pecou muito na segunda temporada dele. Eu espero mais do Gordon, porque ele acaba a segunda temporada meio que largando tudo, fudeu, vou embora, vou atrás da mulher, fazer alguma coisa. E eu espero ver mais do Batman, porque o gurizinho se superou nessa segunda temporada. E tu começou a ver o Batman. Na primeira temporada tem um episódio que é aquele que a mulher gato mata o cara, aquele que bateu no Alfred. Que é pra mim é uma cena que clássica, assim, tipo, que ela vê que o guri não tá naquela de mata, não mata, ela vai lá dar um chute e mata o cara, como dizendo assim, tu não faz isso, eu faço isso. Aquilo pra mim é uma transformação, ele começa a ver aquilo, ele começa a formar o caráter do Batman em cima daquilo, o sangue frio do Batman. Mas uma coisa até sobre as HQs e tal, do Gordon, nas HQs pelo menos é um bundão, é realmente um bundão, não serve pra nada. No seriado eles estão colocando mesmo uma ideologia nele, assim, dele ser aquele cara um pouquinho mais forte, assim, que toma a frente, né, que quer derrotar os vilões de Gotham, não quer deixar Gotham se tornar uma cidade que vai se tornar depois, mais pra frente. Mas no jogo também ficou meio perdido. O Gordon é só o carinho de Batman, I need your help, daí o Batman vai lá e... Não, e o Gordon, cara, vamos dizer assim, no cinema mesmo, pela trilogia do Nolan, o Gordon é o cara correto, que quando ele descobre que existe o Batman, ele começa a mudar um pouco o jeito de agir dele por causa do Batman. E na série, tu já vê ele mudar isso desde o começo. Tipo, eles já estão formando, digamos que eles estão formando o Gordon antes do que o geral das outras mídias, das outras histórias do Batman. Mas na série, cara, porque a ideia da série era justamente... Eu me lembro nas prévias, na real isso aqui é a história do Gotham, mas é a história do Gordon que vai ter o Batman ali. Só que eu não sei se foi por audiência, alguma coisa, eles acabaram focando... Pega na metade da primeira temporada pro final... que eles começaram a focar mais no guri. Eu acho que eles se deram conta que, cara, não tem como tu ter o Batman ali e tu não focar no Batman. Por mais que ele não seja o Batman ainda, mas é o guri, cara, tu tá vendo tudo. Tipo, a Batcaverna eles encontram no final da primeira temporada, na segunda temporada começa a aparecer mais coisa lá. Cara, eu tenho muita expectativa nessa terceira temporada, porque eu acho que a segunda temporada eles começaram meio devagar, e o final foi muito bom. Quando eles focaram no Asilo Arkham foi sensacional, foi metade do final. E agora eu tô muito expectativa, porque ficou muito no ar tudo no final da segunda temporada. Então, tipo, a gente não tem muita ideia de onde vai partir a terceira agora. Aí, vamos agora, já parar de falar um pouco de Gotham. Vamos pra lista, tu vai falar de que Liz? Eu vou aproveitar o tema do taverna pra puxar, obviamente, coisas de... Nem ia começar com Supernatural, já se manifestou aqui. Vai, Eliseu, eu te apoio. Muito obrigada, Helena. Já que tu fez todo esse away, eu vou falar do Supernatural, então, né? Tá bom, eu vou tirar um soninho aqui. Tá, um sono. Tá voltando. 12ª temporada, Supernatural. Vai ser a última ou não? Não. Nada yet. Infelizmente eu vi os atores falando, os diretores falando que quantos atores quiserem fazer, eles vão fazer Supernatural. Pois então, teve esse... Enquanto dá dinheiro, né? Teve esse boato. Mas não tem mais, não quero que é o Nexo siga com um troço sem fim. Teve esse boato, só que já disseram que vai ter mais umas 2 temporadas no máximo. Já foi meio confirmado isso. Notícia boa, gente. Olha, vai acabar. Supernatural vai acabar. Tá, mas tu como fã, o que tu acha? Tu acha que já deu o que tinha que dar? Ou que eles realmente têm ainda mais conteúdo? Eu tenho medo dessa próxima temporada, na verdade. Tu acha que vão enrolar demais? Porque, assim, tá. Tem uma gurizada que diz que devia ter terminado na 5ª temporada. AK Pedro. E o William. E todo mundo, tirando tu. Não sucesso. Tá. Eu discordo com a Liz, eu não consegui passar da segunda. Mas tudo bem. No caso. Mas é porque eu tenho medinho também, então. Isso. So sorry, eu sou assim. Tá, e enfim.
E daí, na minha opinião, podia ter terminado na 10ª temporada, que ia fechar bem também. E daí eles fizeram a 11ª que... Sinceramente, nenhuma série deve passar da 10ª temporada. Se Friends não passou da 10ª temporada, é porque nenhuma série deveria passar de 10ª temporada. Não achei muito bem a referência, assim, real, mas eu acho que é lógico, assim, 10ª temporada, pra mim, tudo que tem pra desenvolver numa série, tu desenvolve em 10 temporadas. Não tem como tu fazer menos ou mais. Menos até rola, mas mais é demais exagero, cara. Simpsons sei pra contrariar todo mundo. É, Mas Simpsons é um troço totalmente fora da linha. Tô falando de série. e não mais. Você sai. CSI nada mais é do que um Supernatural, né? Só pra dizer que todos os episódios são iguais. Iguais. Então, não entendo por que tem tanta Supernatural coisa. não é todos os episódios. Então, sim. Não. Deixa eles falar de Supernatural. Vocês não Desenvolve deixam, eles. Vocês não me deixam falar. Tá, parei, posso falar? Pode. Olha só. Na 10ª temporada podia ter terminado, ia fechar legal. Ia fechar fechadinho. E... Tá, mas aí a 11ª temporada eu gostei. Eles trouxeram um negócio Tá assim, indo pra 12ª. completamente absurdo. O problema é que no final da 11ª temporada, eles puxaram um troço assim que não, sabe? Não. Aí eles, 11ª temporada, tinha Deus e tinha escuridão. Eles são irmãos. Pedro, sai daqui. Nossa, deve ser muito bom. Não, é muito louco. Eu gostei, tá? Me deixa. Me deixa. Daí tinha Deus e tinha escuridão e tinha uma guerra entre eles e tal. Eles fizeram as pazes e tá, acabou, e tá. E daí puxaram os Homens das Letras lá do Quinto dos Infernos, que não tinha nada a ver com a história, pra tentar ser o próximo inimigo deles, pelo que deixou a entender pra próxima temporada. Então ficou um troço tipo, que merda que vai acontecer? O Pedro tá aqui que não Falando fala nada. Falando em merda que acontece. Na real não tem nada a ver, que eu tenho que fazer o gancho pro próximo. A Nani tá aqui do meu lado. Tu já quer falar de bônus? A gente tem 2 traumas aqui dentro dessa sala. Elise Supernatural e Nani e bônus. As duas séries deveriam ter acabado na 5ª ou 6ª temporada. Não. Na verdade, Bones agora deu treta com a Fox, né? Que a Fox tava ganhando muito dinheiro. E aí a Emily Deschanel e o David Boreanaz falaram: peraí, a gente aqui quer as estrelas dessa porra, a gente também quer dinheiro. E a 12ª temporada vai ser a última. Mas tudo bem. Eles tentaram fazer um away pra ganhar mais e perderam o emprego. É, basicamente. Mas, Com certeza ganharam mais, né? mas pobre eles não estão, né, pessoal? Vamos chegar assim, né? No caso, ganharam mais. Exatamente. Só que assim, eu acho que Bones sempre me surpreende. Que nem o Will falou de que a Bones deveria terminar ali na 5ª, 6ª temporada. Ok. Que foi quando eles ficaram juntos e tal. Só que depois disso teve um serial killer que é um dos meus preferidos, que é o Pelan, que eu acho ele sensacional. Que teve o desenvolvimento dele e depois teve o casamento da Brenna and the Booth, que também foi um episódio muito marcante pra todo mundo que é fã da série. Só que, como tinha nas primeiras temporadas uma tensão sexual entre eles e aquela coisa de tipo, você quer que o casalzinho fique junto. E quando eles ficam juntos, parece que tu não tem mais tanto drama. Então tu acaba desenvolvendo outros personagens do núcleo, que eu achei bem legal, assim. O desenvolvimento do Rodrigues e da Angela, o desenvolvimento da Cam, do Sweets, enfim. E só que agora, quando eles colocaram que assim, decidiram que a gente vai ter a 12ª temporada e vai ser a última, o desenvolvimento que eles deram pro final da 11ª, pra mim, foi um dos episódios que me fez levantar do sofá, assim, as sessões que eu tenho com Game of Thrones, que eu fiquei tipo, meu Deus, eu preciso ver o que vai acontecer. Que foi uma coisa muito surpreendente que ninguém tava esperando. Que eu acho que vai... Tomara que essa 12ª temporada ela vai ser um pouco mais curta. Então tomara que eles aproveitem bem esse gancho que a 11ª terminou. Que eles ressuscitaram o Will, que já viu. Tu viu que o Zack, ele foi, tipo, afastado lá nas primeiras temporadas, né? Que ele tava preso e tal. E ele aparece com uma obsessão pela Brenna na 11ª temporada. E termina o episódio, ele, tipo, sequestrando ela. Tá, deu vontade de ver. Deu vontade de ver porque eu lembro do cara.
O cara era porra louca mesmo. Me deixa Ele era extremamente parecido com ela, né? Ele era... Então, isso... Ele ser um serial killer, que eu gosto muito dos episódios de serial killer. Então, ele ser um serial killer ali e tá obsessivo e tá matando as pessoas pra chamar a atenção dela, pra conseguir ter um tempo com ela. Ao mesmo tempo, todo o sentimento que ela já teve por ele, que ela demorou pra se desapegar dele quando ele foi pego, enfim... trazer esse ator de volta, esse personagem de volta, foi uma baita de uma carta na manga da série. Eu acho que isso vai trazer a audiência pra 12ª e pra eles encerrarem bem a série. E tomara que realmente consigam encerrar bem. Todo mundo sabe que vai dar tudo certo, vai ficar todo mundo felizinho. Só que aconteceu aí... Ou não. Só que na verdade, quando eles mataram o Sweets, eu não acreditei, eu quase morri chorando. Mas... Desculpa, eu. Opa! Pô, parei nessa temporada, eu jamais imaginei que isso tinha acontecido. Mas tudo bem, ok, vai. Fiquei triste. E eu gosto muito do Aubrey, que é o que seria o tapa-buraco do Sweets, mas eu acho que falta um personagem como Sweets na equipe, embora eu goste do Aubrey. E eu não sei o que Bonus tem que ter sempre esse número de atores. Tipo, não poderia ter o Sweets e deu, sabe? Não tem mais outro. Por que eles têm que sempre tapar o buraco do ator que saiu, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda na série. Mas eu tô bem esperançosa pra 12ª temporada. Eu acho que vai encerrar bem, vai acabar no auge, vai ter um bom enredo. Aproveitando serial killers, né? Já que a Nani falou que ama. Pedro também quer falar sobre American Horror Story. Então, assim, ó, chegou agora, né, a 6ª temporada de American Horror Story, com o tema de Roanoke. É um tema que eu achei bem diferente, porque eu não sabia o que era Roanoke. As outras 5 temporadas eram temas bem tranquilos, né? E o que é Roanoke? Exatamente. Eu ia chegar lá. Mas enfim, quando saiu o tema Roanoke, assim, pelos trailers, eu tava imaginando que ia ser tipo American Horror Story Farm, alguma coisa tipo na fazenda, alguma Eles coisa lá meio... com as vaquinhas? meio Coragem e o Cão Covarde, assim, sabe? Adoro. No meio do nada e tal. Eu gosto bem dark, mas daí eu fui ler, Roanoke é uma ilha na Carolina do Norte, que na época lá de 1600, 1700, se tornou uma ilha fantasma, porque as pessoas, o pessoal que vivia lá nos vilarejos sumiam do nada. Cara, tem um troço no History Channel sobre essa ilha, que os caras buscam tesouro, que diz que era uma ilha de pirata, não sei o que mais. É isso aí. Tá, agora liguei o nome à pessoa. É esse lugar mesmo, Roanoke, realmente é um lugar que existe lá nos Estados Unidos e tal, só que tem essa lenda urbana. Então, a 6ª temporada vai se passar nesse lugar, de acordo com essas lendas aí. Pelos trailers, dá pra ver que vai ter muito insetos, aranhas e alguns bichos estranhos, assim. Não sei se eles vão focar no assassino e tal, porque o episódio não saiu aqui no Brasil ainda, logo eu não assisti, né, obviamente. Mas as outras 5 temporadas estão sensacionais, só eu senti muita falta na 5ª temporada, que foi o Hotel, e na 6ª também não vai ter, da Jessica Lange, que foi pra mim um grande marco das 4 primeiras temporadas, e substituíram ela pela Lady Gaga. Não que a Lady Gaga tenha atuado mal, mas Jessica Lange já é o marco de American Horror Story. Pois é, a minha melhor amiga, ela gosta muito de American Horror Story, então ela sempre fala pra mim, e ela gosta muito da Jessica Lange também, ela também sentiu falta. E tem uma coisa que eu acho muito legal em American Horror Story, é que cada temporada é um tema diferente. Eu acho isso sensacional, porque tu não entra na mesmice. E sempre tem alguma coisa diferente pra te falar do tema de terror, então... sempre tem alguma lenda urbana, alguma coisa assim. Tu sempre começa e inicia um ciclo no mesmo temporada. Exatamente. Diferente de outras várias, né? Então, uma coisa assim sobre American Horror Story também é que tá mantendo alguns atores e tá descobrindo ótimos talentos também. Ivan Peters, que começou muito bem em Murder House e em Asylum, depois se tornou o Mercúrio no X-Men, né? Então, o Mercúrio legal, não o horrível. Mas aí também trouxe uma história bem legal, assim, no American Horror Story. Como você fala, que cada uma é um ciclo e tal. Eu ainda tenho o meu xodó, ainda é a primeira temporada, que é Murder House, né? Então eu não sei o que esperar de Roanoke. A segunda é Asylum. A segunda é a preferida da minha amiga. Todo mundo gosta de Asylum, eu não consegui gostar muito de Asylum, assim. Gosto bastante. A terceira é Coven, das bruxas. Quarta, Freak Show, do circo. Ela gosta muito da do circo também. A quinta, Hotel. E agora essa Roanoke. Não sei do que esperar, tô curioso, achei o tema muito interessante após dar uma lida sobre ele. Então vamos ver como é que vai ficar, né? Aproveitando ainda esse tema, eu vou falar de uma série que é baseada, eu vou puxar assim, vocês vão me matar, mas no maior serial killer de todos os tempos da vida, que é, no caso, o Diabo. Se for pensar,
A cara do Pedro. Espera aí, Pedro, comentários, por favor. Não, eu não tenho o que comentar, eu tô hashtag chocado. Não concordo comigo. O maior serial killer de todos os tempos. Não. O cara mais underground que eu conheço é o diabo, que no inferno toca cover das canções celestiais. Depende. É porque assim, ó, o pessoal adora botar a culpa nele, mas nem sempre a culpa é dele. Ele é o maior culpado da história. O pessoal adora botar a culpa no coitado do diabo. O coitado do diabo não faz metade das coisas que dizem que ele faz. Meu pai tem um ditado que eu acho realmente muito engraçado, que é: cuidado porque o diabo matou a mãe dele com um cano da bota. Oi? Não faz sentido nenhum. Mas... Obrigada. Na verdade faz. Se teu pai assistia Meninas Superpoderosas. Não assisti. Agora. Buguei, gente. Buguei completamente. Tu não lembra o ele do Meninas Superpoderosas, que era o vilão, que ele tinha uma bota? Eu lembrei, eu entendi a referência, Esses Pedro. adolescentes. Eu demorei a entender a referência. Mas enfim, foi forçado, eu sei. Mas era só pra puxar, né? Exorcista, que é uma série que eu tô muito ansiosa pra ver. Vai estrear daqui a pouquinho. Que é uma série que, bom, se estreou, eu não vi ainda, no caso, né? Mas que me deixou bem curiosa, assim. Porque... Só declarar meu amor pelo Afonso Herrera. Só isso. Deu. No caso, que era da RBD e tal. Sim. Toca a música. Quero. O cara tá bem conceituado, né, gente? Porque ele fez Sense8, muito bom. Sense8! Tá errado? Tá errado? Não tá errado. Tá, Sense8. Obrigada. Não, o melhor é os memes que surgem com isso, né? Porque em Sense8 ele é um gay, tipo assim, total, estereótipo. E daí, em O Exorcismo, ele é o padre. E aí, tipo, tu coloca assim, eu na igreja, no final de semana. Assim, o pessoal tá criando memes com isso, achei sensacional. Mas ele sempre foi embolador. Mesmo por mais que o pessoal usou o IRPD e tal, os atores que faziam são bons atores, são bons cantores. Então, mas ele eu acho que foi um dos que mais desabrochou a carreira de ator. Sim. São bons cantores, né? Mais ou menos. As mulheres, sim. Os caras, não. Não que eu seja muito fã, né? Eu não deixar muito claro. O Christian Chaves não canta posso opinar. full. O Christian Chaves canta muito. Não sei, não posso opinar. Eu na época já era fã de Jonas Brothers, então não peguei a época da RBD. Eu não sei o que é pior, gente. Sério, eu não sei. O Will nesse momento apanha de todos. Eu sei todas as músicas ainda, tá? E a coreografia. Eu sei de Chiquititas, eu sou uma geração Eu anterior. também sei. Tamo junto, Lês. Tamo junto. Mas eu não sei a coreografia, não. Eu só sei. Eu lembro. Eu vou dizer. E esse cara aí que eu esqueci o nome O agora, Afonso que é Herrera. O Poncho. que é o ator principal. E eles vão mostrar vários, pelo que eu entendi, pelo que eu peguei da história, vão ser vários exorcismos. Vão começar com uma guria, que não sei se vai ser só essa guria que vão fazer a temporada inteira, acredito que não. Acho difícil. Acho que só o primeiro episódio esse. Mas que começa ele entrando nessa vibe exorcista. Inclusive, eles usam a musiquinha do filme Exorcista. Eles usam demais. várias referências, né? Sim. Várias. Dele O parando outro na padre lá frente. também é todo igual aquele padre do filme mesmo. E sei lá, fiquei bem Que eu já curiosa, não porque consegui ver o trailer todo porque eu me assustei. É. Não E vi. eu curto muito filme de terror desde pequena. E Exorcista é um filme que acho que até hoje eu não consigo ver de novo. É um dos únicos filmes que eu não rola pra mim ver de novo. Eu tenho medo. Pensei eu, então, né? Fato curioso. Cara, eu fui ver no cinema com o Lucas, outro membro aqui da NRD. Exorcista, o início. Com a ilusão. Porque dos poucos filmes que eu gosto de terror, tipo, Exorcista é um filme que eu gosto, curto pra caralho. E eu consigo olhar de novo. Alice, que é a pessoa do terror, não. É que o Exorcista bateu cara, forte, e a gente foi muito. não Quando a gente viu que tava, o Exorcista no início, deve ser muito legal, deve ser bom, cara. Só que não. A gente começou a rir no meio do filme, no cinema, quase nos correios do cinema. Era muito ruim. Não era. Tem uns que é muito Era ruim, ruim, não. velho. Ruim. Um que eu acho bom, que eu acho que eles trabalharam bastante, que não é tanto a questão do exorcista em si, que é mais o exorcismo, é o Exorcismo de Emily Rose, que eu acho fantástico.
que é nessa linha do Exorcista. E eu acho que a atriz fez o... Nossa, foi uma baita situação Que dela. aquelas contorcionices que fazia no filme, aquela menina, tu tinha medo só das contorcionices Na hora que ela dela, comia sabe? barata, eu fiquei tipo assim... Mas uma coisa sobre o seriado do Exorcista agora, até fiquei bem curioso também de dar uma pesquisada sobre. Será que vai contar um pouquinho da Regan, do Pazuzu, que é do primeiro filme do Exorcista? Acho que não. Pelo que eu entendi, é uma história que relembra e tal, mas não fala da história do Exorcista. Porque Eles são vão nomes pegar, diferentes eles vão dos- pegar a dos hype padres. dos filmes de terror agora, que tá realmente na moda. Vão pegar o nome do Exorcista, porque dá dinheiro, e vão fazer a história deles. E Basicamente. fazer uma série do maior filme de terror de todos os tempos, eu acho, Sim. no caso. E ainda no clima terror, já que eu curto muito e eu não paro de falar disso, uma série brasileira. Vou buscar a série brasileira. Eu queria que falar dessa estreou série também. recentemente, que é Supermax. Sabe Ela- que eu vi gente eu amando ou odiando essa série? Sim, eu vi inclusive uma piadinha de que é o único presídio brasileiro que não tem negros. Pois é, eu vi isso aí também. E por que o Pedro Bial tá no primeiro episódio que eu não entendi? Pedro Bial, apresentador do reality show, Porque é um reality show. entendeu? É, Ele some, né? Uma coisa assim. Ele some, tipo. Ele morre. Ah, ele morre. sim. Eu não vi, mas eu sei que ele morre. Imaginou se acontece na vida real isso? Tipo, É, a história é assim. Eles pegam essas pessoas, levam pra uma prisão que é lá no meio do Amazonas. Então tá justificado porque que não tem. E não tem nada Negros. na volta e tal. E Pedro Bial é apresentador total do reality show que se passa na prisão com essas pessoas, mas o Pedro Bial some porque no caso ele morre. Não sei se apareceu isso já na série, mas que eu tinha lido antes era que ele morria. E é muito macabro, assim. Do que eu vi do trailer era coisas bem bizarras. Só não consegui ver a série ainda. Eu vi que tem negócio tipo zumbis, assim. Eu vi o trailer e eu gostei. Ssó que. Tem uns bichos tudo estranho. Não sei se é zumbi. é uma se mistura completa. Tipo, vai ter É. tudo um pouco na série. Eu li o diretor falando. Sim. Inclusive, ele brincou, o diretor não, o autor falando que ele achou bizarro a Globo topar tudo que eles quiseram. Sim. Foi Ele no falou que tipo, documentário ele achou que metade das coisas iam importar por ser muito pesado e a Globo liberou geral pra eles poderem fazer. Eu acho que a Globo tá tentando investir em coisas novas, né? Porque seriados, ó, a Justiça. Agora, a série Justiça, pessoal, gente, é muito boa, cara. Teve gente que gostou muito dos primeiros e disseram que cagaram o resto da série. Não, eu vi bem em geral, eu gostei. A maior parte do pessoal que converso gostou, assim. É um troço diferente, porque a Globo tá perdendo muito pra TV paga. Inclusive a Globo agora tá tendo seu próprio serviço de streaming justamente por isso, né? Sim. Porque ele consegue colocar, por exemplo, essas séries que as pessoas não conseguem. Não, ver, e mesmo bota eles tudo estão lá. lançando Supermax, por exemplo, o episódio do dia sai, tipo, 5 horas antes no streaming já. Sim. Tipo, eles estão fazendo uma Pra jogadinha. incentivar a Eles pessoa- estão testando o pessoal pra ver o que vai dar. Bom, gente, aproveitando isso aí de capeta, de monstro, não sei o que, eu vou falar, antes que a gente acabe o nosso tempo aqui, quero falar a nova temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Senta que lá vem a história. Que agora vai focar no Ghost Rider. Não, Ghost Rider. Que tem ligação com o capeta. O capeta, o Ghost Rider. Ele tem contrato com o capeta. Eu vou falar Ghost Rider porque a porra do Brasil adora ver uma imagem e traduzir o nome do troço. Porque Ghost Rider, porque o nosso professor aqui, por favor, passa pro professor. Explica o que seria Ghost Rider no literal. O literal, muita gente não sabe o que significa ride no inglês, né? Então, a verdade é assim, ó. Quando tu monta um veículo, né? Normalmente nós dizemos ride. Por isso que no inglês é ride a bike, ride a motorcycle, ou até mesmo ride a horse. Mas eu não posso dizer I ride a car. Drive a car. Eu drive a car, né? Ótimo. Mas, enfim, né? Hoje é domingo, tá? Então estou de boas aqui, tá? Então toda essa ideia, tá, do Ghost Rider seria o fantasma que, né, monta em alguma coisa. Então a gente não pode dizer assim, o motoqueiro. Exato. E o que acontece? Quando chega as histórias do Ghost Rider no Brasil, nos anos 70, se não me engano, não traduz. Não tem uma tradução específica pro português. Aí o que acontece? Quando vinha a revista nos anos 70 pra cá, pô, o cara tá em cima de uma moto, um motoqueiro fantasma. Que a Marvel, lá no All the New Marvel, acho que nos anos 90, Isso. eles criam
uma versão do Ghost Rider que ele tem um carro. E até hoje essa versão não veio pro Brasil, não tem, em HQs não tem no Brasil. E agora, através da série Agents of S.H.I.E.L.D. chega. E agora ninguém sabe como chamar. Porque não tem, por exemplo, não tem uma versão oficial da Marvel aqui no Brasil ainda sobre como eles vão chamar ele. Então eu prefiro falar Ghost Rider, que é mais fácil que tá falando Motorista Fantasma. É que também nessa ideia do Ghost Rider ter chegado aqui no Brasil, na verdade o grande erro do Ghost Rider foi ele ter se tornado hollywoodiano, porque foi o Nicolas Cage. Não tinha como ficar pior. Não tem como ficar pior. Não tem como. Eu não ia chegar nesse ponto, eu queria falar, tá, vamos falar da série, gente. Concordo com o Pedro. Tá. Não tinha como ficar pior. Eu olhei já o primeiro episódio. Eu não olhei, eu fiquei sabendo por sites americanos do primeiro episódio. Vi o Polícia Federal. Eu não olhei, porque ainda não saiu na Sony aqui no Brasil, tá? Eu não assisti. Cara, ficou muito legal. Porque assim, eles estão meio que. Eles já atiraram o cara ali, tipo, não foi já contando a história de origem. Acho que eles vão contar o decorrer da temporada. A S.H.I.E.L.D. voltou a ser a S.H.I.E.L.D. a partir já referências ao filme do segundo filme, do último filme do Guerra Civil, do Acordo de Sokovia, pra quem assistiu o filme do Guerra Civil da Capitão América. Então a S.H.I.E.L.D. volta a existir a S.H.I.E.L.D. O Coulson, que era o diretor da S.H.I.E.L.D., que em teoria tá morto pra maioria, ele não pode mais ser o diretor justamente por isso. Como a S.H.I.E.L.D. vai voltar à tona, tu não pode botar um morto, porque até tu explicar que o cara não morreu, vai dar uma merda sem tamanho. Então ele volta a ser um agente comum da S.H.I.E.L.D. Então tem todo um critério, tipo, esse primeiro episódio foi focado praticamente nele lá atrás da Tremor, que ela meio que tipo, ficou porra louca lá com as coisas que aconteceram na segunda temporada. Então ela meio que virou uma super heroína que ela é legal, porque ela não assinou o Acordo de Sokovia, então ela tem que andar se escondendo, o governo quer pegar ela, matar ela, o Coulson quer correr pra salvar ela antes que alguém mate. E esse primeiro episódio foi muito isso. Só que o que acontece? Tem muita coisa, por exemplo, toda a equipe original da S.H.I.E.L.D. da série tá espalhada. Uma foi promovida, outra não tá coisa. O Coulson, tipo, faz as coisas escondido do diretor e ninguém sabe daqui no. Pelo que você viu, vai ser um cara que vai ser meio Caxias, assim, que tudo que o governo mandar ele faz. E foge completamente de qualquer diretor da S.H.I.E.L.D. Tu tinha o Fury, que fazia tudo por conta, tu tinha um Coulson nas histórias em quadrinhos, a Maria Hill, então quer dizer, ele vai ser um tom diferente, vai ser tipo, eles vão ser muito cabresto do governo americano, então não sei como é que eles vão lidar agora pra coisa. O Ghost Rider vai ser a ligação da temporada com o Doutor Estranho. Ah, gostei. Que eles vão começar a focar nesse lado místico da Marvel também na série. Eles já falaram que vai ter essa ligação com o filme. Provavelmente não vai aparecer nenhum personagem do filme na série, mas eles deixarem aberto a possibilidade de aparecer algum personagem da série no filme, que seria algo inédito em nível de Marvel, porque a Marvel sempre faz o oposto. Ela traz um personagem secundário do filme e bota na série. Então há a possibilidade de a primeira vez aparecer. Outra possibilidade também que foi aberta é o Justiceiro também aparecer nessa temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Que seria a primeira vez que um cara da Netflix aparecendo na série da ABC. Quer dizer, eles estão deixando os fãs enlouquecidos, porque o que a gente mais reclama, quem gosta da série, é justamente que tudo tem a ver, tu vê, por exemplo, no S.H.I.E.L.D., da Agents of S.H.I.E.L.D. temporada passada, aparecia no jornal lá notícias sobre Hell's Kitchen, mas tu nunca via nem Demolidor nem nada. Então eu acho que a partir de agora eles vão começar a unir, a amarrar fazer as séries. Crossover, que pelo menos os fãs dos quadrinhos, quem lê os quadrinhos sabe que crossover é algo que acontece toda hora nos quadrinhos. Tanto Marvel quanto DC, eles fazem esse crossover. E nas séries, é pra vender mais, né? O que eles fazem? Eles juntam 2, 3 histórias que são no mesmo universo, e daí eles juntam isso e fazem um visitar a HQ do outro, pro cara que olha o Homem-Aranha também começar a olhar o Demolidor e por aí vai. E tem o sucesso da DC nas séries, que a DC, tipo, eles já programam. Ao dia do ano vai ter crossover de 2, 3 séries da DC, eles estão fazendo isso. Então acho que a Marvel começou bem, ela começou a ver que esse formato da DC também funciona e eles vão tentar, acho que, dar uma jogadinha pra fazer do jeito deles também. Eu não sou muito fã, mas um crossover que eu lembro que deu um boom pra galera que gosta de assistir foi quando colocaram Flash e Arrow juntos. Sim, Isso deu um boom, assim, na galera. O Flash nasceu dentro do Arrow, né? A primeira aparição dele foi em Arrow e depois o piloto dele foi dentro de Arrow também. Mas falando disso de crossover, a própria Netflix tá fazendo isso com Luke Cage, Jessica Jones e Demolidor, né? Vai ter os Defensores, né? Que vai os 4 juntos. Então já vai ter mais ainda. Outra também possibilidade é no Punho de Ferro. Provavelmente o Coulson vai aparecer em Punho de Ferro. Mas muito porque o ator, o Clark Gregg, é fã do Punho de Ferro e ele meio que exigiu do diretor da Marvel que ele faça uma ponta. E nos caras falaram: Deadpool vai aparecer aqui. Deadpool não aparece, porque ele é da Fox. Que saco. Por isso que eu falo do Marvel.
Né? Se fosse Marvel, só Marvel, ia ter crossover, todos os fãs iam ser felizes, mas não, daí vem os estúdios e... Não, é que nem cara, Deadpool, Homem-Aranha e Demolidor tinha que aparecer junto sempre, porque em histórias em quadrinhos eles vivem, eles são amigos, estão sempre... Triste, Tipo, tem um arco, tem um arco junto de algum deles. E sempre. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Bom, gente, vamos ter que parar por aqui, já estouramos a hora. Vamos às considerações finais, então, pessoal, que aguardam, se tem mais alguma série assim por cima. Once Upon a Time, estreando, no caso, hoje, essa temporada. Hoje, 25 é o dia que nós 25, estamos gravando. Tá, só pra deixar claro pra quem vai se ouvir depois. Pedro? Só agora abrir uma pontinha entre as séries aí, só pra pular um pouquinho fora do barco. Dia 29 de setembro, às 8h30 da noite, começa o Campeonato Mundial de League of Legends. E aproximadamente às 11h30 da noite, tem um jogo do Brasil, INTZ, né, contra a Edward Gaming. Teremos avaliações do nosso glorioso Pedro sobre isso na página. Estaremos lá tentando mandar ao vivo pra vocês. Então, assim, Quem sabe uma live de verdade aí, vamos ver. Quem sabe uma live de verdade, quem sabe uma live ao vivo. Pode ser, né? Também, um negócio bem divertido assim. Mas vamos torcer pro Brasil. O Brasil mais uma vez é bem representado no Mundial e a NTZ mereceu essa vaga. Então vamos ver se o Brasil consegue pelo menos dar mais um passinho em direção ao título mundial aí. Nani? Eu tô ansiosa pela volta de Bones aí e de, obviamente, né, de The Walking Dead também. Triste por Game of Thrones, que a gente ainda vai falar porque vai demorar pra voltar. E Once Upon a Time também, que eu também acompanho. The Big Bang Theory também já voltou. Que pra mim já... Eu nem vou começar a falar de The Big Bang Theory, porque a gente ia conversar mais aqui sobre isso, mas... é isso, assim, essa época do ano sempre fico animada, porque realmente volta as séries. Mas daí a gente espera um mês aí pra TV a cabo passar. Só um adendo. Stranger Things. Porque a gente não falou deles. Nós falaremos, gente. Um próximo programa. São ótimos. A gente vai fazer um especial, acho legal, né? Direção, vai ter especial? Vai! Fiquem ligados pro próximo. Vai ter em breve, vai ter o especial Stranger Things, gente. Tá, pessoal, muito obrigado. Curtam, compartilhem, escutem. Faça o que quiserem na nossa página. Bizarros que a gente Isso, postou. aceita lá na nossa teste de live. Em breve teremos uma live ajeitadinha, bonitinha, né, gente? Esperamos. Até a gente quer ver a opinião de vocês sobre uma live antes de começar a gravar o Taverna, ver o que vocês acham aí, comentem, quem gosta, quem não gosta da ideia. De repente a gente reserva um tempinho pra responder uma algumas live, perguntas. inclusive, durante a gravação do Taverna. Teremos uma live ao vivo, gente. Ao vivo. Então tá, pessoal, muito obrigado. Tchau.